Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, estância turística, Cidade das Flores, interior de São Paulo. Estamos em plena primavera, segunda-feira, iniciando a semana, 10 horas da manhã, e hoje é a última semana do mês de setembro, 28 de setembro. Metade da semana, né? Não, a última semana do A mês metade de... da última semana. Mas é a última, né? Agora até me confundi o que eu estava dizendo. Há 3 dias. Mas 28 de setembro de 2020. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria estarmos aqui juntos nesta manhã. E vocês devem ter percebido que nós começamos a fazer um voo pela Europa, um voo de carruagem. Um tour, né, Leila? Porque nós estamos viajando naquele período que antecede ao surgimento do Espiritismo, um pouco depois, mas em pleno século XIX. E pelo século XIX, aonde aqueles salões tinham aquelas valsas belíssimas, mas isso é para uma outra ocasião. Mas nós fomos à França, nós fomos à Itália, nós fomos à Inglaterra, fomos à Rússia. E hoje, Roberta, hoje que nós vamos chegar com a nossa carruagem nessa viagem, nesse tour pela Europa. Então, nosso destino hoje é Sevilha, na região da Andaluzia. Falamos agora da Espanha. Então, diretamente da Espanha para vocês, aqui na cidade de Sevilha. Mas o que viemos fazer em Sevilha, Leila? Na realidade, nós temos procurado sempre trazer trabalhadores do Cristo, que vêm com a missão de auxiliar, de despertar a humanidade. Mas nós vamos aproveitar, vamos mandar um abraço para a Laudinária. Seja bem-vinda, Laudinária. A Laudinária compartilhando também com os amigos, chamando os amigos para virem tomar esse café conosco, isso é muito bom. Um abraço para a Janete, para todos que se encontram aqui conosco. Mas nós vamos falar hoje de uma grande trabalhadora que talvez muitos já conheçam, Amália Domingo Soler. Amália Domingo Soler. Amália nasceu em 10 de novembro de 1835, 31 anos após o nascimento do codificador, após o nascimento de Allan Kardec. Aí você pega essa referência, né, Leila? É verdade, para a gente fazendo essa contextualização. Mas nós temos percebido que muitos desses missionários, em geral, eles não têm uma vida muito fácil. Ou é a solidão, ou é a pobreza, ou é a orfandade, ou é a enfermidade. E com a Amália Domingo Soler não foi diferente, não é verdade, Roberto? Sim, porque já antes de nascer, ela tem a sua primeira grande perda, pois o seu pai parte em uma longa viagem e não mais retorna. Isso também viria contribuir para que ela, que aos 8 anos de idade, fica cega. Então, mais um baque. Na realidade, alguns historiadores, biógrafos dizem que aos 8 dias de idade ela fica cega. Outros dizem que foi aos 8 anos de idade. Então a gente fica na dúvida, mas como tem biógrafos que dizem que ela fica cega aos 8 dias de idade e que ela consegue ser curada aos 3 meses por um farmacêutico, então ela deve realmente ter perdido a visão ainda recém-nascida. Mas essa cegueira que foi curada, ela... Não foi uma cura completa. Não foi uma cura completa, é uma coisa que acompanhou ela durante
toda a sua existência praticamente. E nós vimos outros trabalhadores também do Cristo que também perderam totalmente a visão ou enxergavam muito pouco. Mas nós sabemos que nada é por acaso, não sabemos quais os compromissos do passado para que eles viessem dessa maneira. Mas não foi motivo para que eles perdessem a coragem, a fé, a vontade de servir. Mas e aí, Roberto? E aqui os anos que se seguem, passou-os em relativa segurança, amparada pela mãe, muito carinhosa, muito humilde, porém carinhosa e com os recursos escassos, mas com muita, com que ela tinha também com a mãe. Isso supera tudo na minha leitura, com quem ela tinha grande afinidade. Então, são duas almas que se encontraram na condição de mãe e outra de filhas, mas aí vão adiante. Ela diz assim: e meus olhos, que ficaram muito imperfeitos, não sei o que via, mas o certo é que se consagrou em absoluto a mim e não teve outro afã senão de tornar-me feliz. Ela está se referindo no livro Ela mesma. Minha Vida, Amália, vai se referindo à mãe. A mãe, ela teve assim, se dedicou, o maior afã, aquela dedicação para que ela se tornasse feliz. Então, apesar dos olhos dela imperfeitos, ela não sabia o que ela conseguia ver, mas o certo é que a mãe se consagrou em absoluto a ela. E o objetivo da mãe era qual? Era conduzi-la, orientá-la para o mundo, porque a mãe já não tinha marido. Em pleno século XIX, aquela filha precisava ter o seu próprio caminho, a sua própria condição de sobrevivência. E a mãe era uma mulher assim muito adiante do seu tempo, porque com essa dedicação a ela, zelando, não se descuidava nem de leve com a educação da Amália. Era uma coisa assim que fugia aos padrões da época, não é verdade, Roberto? Sim, e essa narrativa, que poderíamos chamar uma espécie de autobiografia, está no livro dela, Minha Vida. E ela continua dizendo que basta dizer que quando completei 2 anos, começou ela, a mãe, né, a tarefa penosa de ensinar-me a ler. Olha, com 2 anos a mãe já empenhada para que ela aprendesse a ler. A dedicação, né? Era uma mulher assim muito avançada, a mãe dela, né? E aí, aos 5 anos, como consequência desse empenho da mãe, ela já lia corretamente. E aí lia, inclusive, em voz alta, né, como estavam tomar a lição, né, em voz alta, por 2 horas ao dia. Então, que é um bom exercício de leitura. Né? A mãe fazia ela ler 2 horas por dia, que era para aprender realmente, né? Era uma mãe, assim, fenomenal. E a Amália, ela diz que elas tinham assim, uma afinidade tão grande, ela vai, podemos dizer, quase que uma autobiografia, dizendo, nossos espíritos se uniram de um modo tão admirável que só no olhar, adivinhávamos os nossos pensamentos. Como disse, que é o grau de afinidade era da ordem que permitia esse grau de interação no simples olhar. Então, a Amália, ela escreveu as suas primeiras poesias, sim, lembrando que, entre outros atributos, ela era poetisa, né? E escreve os primeiros aos 10 anos de idade. Olha a precocidade, né? Em 1845 e aos 18 anos em 1853, quando ela publica os seus primeiros versos. Também foi um grande feito. Mulher, menina moça, como se dizia antigamente, jovem ainda, conseguia já publicar os seus primeiros versos. E com gratidão muito à mãe, porque a mãe, ela foi a mentora disso tudo, foi quem incentivou.
Mas chegou fora a tristeza da cegueira, fora a tristeza da orfandade, que ela não chegou nem a conhecer o pai. A escassez de recursos. A escassez de recursos. E aí, Roberto? E aí ela também teria uma outra, vou chamar de desdita, porque há muitos que não vêm com o compromisso de se consorciar, de constituir família. Então ela não chegou a casar-se. E aos 25 anos, em 1860 ou 61, com o falecimento de sua mãe, ela começou a fase mais difícil de sua existência. É como se fossem duas almas gêmeas que se separassem, como um adeus, né, um até breve. Mas houve então, aí nessa fase da vida, e é ela própria que narra, né, que ela começa na fase mais difícil de sua existência. E os recursos de que sua mãe dispunha praticamente se esgotaram no tratamento de sua saúde, falando da saúde dela, né? E as relações com seus familiares, que eram os parentes do pai, não eram das melhores. Isso tudo dificultou muito, porque se ela tivesse uma família que desse a ela um apoio, mas ela ficou jovem, sem recursos financeiros, sozinha no mundo, sem parentes que pudessem apoiá-la. Então, além daquela solidão, começaram para a Amália dias de grande penúria, de muito sofrimento, tanto moral quanto material. Aí, qual a solução que os parentes oferecem a ela? E que era muito usual naquele período, eram duas opções que as mulheres tinham quando ou faziam, quando a moça fizesse alguma coisa de errado perante a sociedade, eles tinham esse tipo de caminho. E no caso da Amália, sozinha, oferecer a ela duas opções. Quais foram as opções, Roberto, que sugeriram, né, para a Amália? Ela entraria no convento, e então ela vestiria vestes monacais, né? Ou então um casamento arranjado com um senhor muito mais idoso que ela e, lógico, em boa situação financeira. Tinha assim, olha, você tem o purgatório e você tem o inferno, qual que você quer? Logicamente, se ela tivesse optado por um dos dois, ela provavelmente nem a conheceríamos, mas se ela tivesse optado pelo casamento, o homem com a boa situação, ela provavelmente teria filhos e seria o caminho de muitas naquele momento, mas ela não aceitou nem o convento e nem aceitou um casamento arranjado. Mas ela toma uma atitude muito corajosa para ela, sozinha. Para ela fugir à chamada esfera de influência dos parentes por parte do pai, seus tios, naturalmente. Tá? E ela decide deixar a Sevilha de seu berço, do convívio amoroso com a mãe durante muitos anos, e parte para Madrid, que já era a capital do país, na esperança de encontrar melhores condições de sobreviver com as suas poesias e com um trabalho modesto. Em geral, as pessoas, quando estão com dificuldade, elas imaginam que, se for para a capital vai nos proporcionar maiores ganhos, maiores possibilidades. Mesmo na atualidade, a gente percebe isso. As pessoas saem do interior em busca de uma cidade grande, onde ela pudesse ter condições de vender as suas poesias. Ela era costureira, apesar da quase cegueira. A mãe também ensina a ela o ofício da costura e ela parte. Era o único caminho que ela achou viável para poder sobreviver. Então, aí na falta de um padrinho, vamos assim chamar, e ela então, deixando de Sevilha, chega a Madrid, então, com uma grande metrópole, já época, e engole aqueles que não têm ali um ponto de pouso, né? Então, como uma ave de arribação,
ela chega. Lembrando que nós estávamos na época do Renascimento, não só na França, mas irradiava-se em torno. E a Espanha faz fronteira com a França, sofria a sua influência. Então, assim, ela tinha a expectativa, e era calcada numa base real, de com as suas poesias e tal, ela encontrar algum livreiro, algum editor, ou alguns recitais, né, onde ela poderia fazer-se, realizar-se. Mas as dificuldades foram de tal forma dele que ela chegou até a passar fome, tendo que recorrer a instituições de caridade. E a dificuldade de trabalho, porque foram raríssimas aquelas possibilidades de um trabalho honrado, porque ela queria um trabalho honrado para uma moça que era pobre e desamparada. E aí, nesse período, foi assim, como se diz, aquela gota d'água. Porque tanto desespero, com fome, solidão, ela chegou, inclusive, a pensar em tirar a própria vida. Então, nós estamos aí fechando setembro, né, que é o chamado Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. E eu tenho, dentro do meu ciclo de relacionamento, muitas pessoas que em algum momento pensaram em dar cabo da própria vida. Em face das incertezas, também das dificuldades, sabemos disso. Então, às vezes não tem nem alguém com quem conversar, o que é mais doloroso, né? Então, em uma noite de grande amargura, em que tinha perdido até mesmo a noção de Deus, que é perigoso, né? Debatia-se na dúvida do destino da sua mãe, porque ela não tinha certeza, existe outra vida, e a minha mãe, como é que está? Então, a sua própria mãe, aí sim, lhe aparece e causa-lhe uma viva impressão. Impressionada pela visão de sua mãe, aí ela recorda-se da religião e busca reconforto nas igrejas. Mas, Roberto, antes da gente ver se ela conseguiu ou não esse conforto, vamos aproveitar para mandar mais uma luzinha aqui para os nossos queridos amigos que estão junto conosco, compartilhando desse café tão gostoso. Nós temos aqui a Laudináurea, a Niva, a Leondina sempre com aquele bom dia, amigos, muita paz e muita luz, sejam bem-vindos ao meu lar, que Deus os abençoe muito. Ô, Leondina, obrigado, todos Leondina. nós, muito obrigada, um abraço para Rita Maria, para Fátima, que bom, Fátima, você conseguiu hoje estar aqui conosco também. Sinta-se acolhida, fique à vontade, só não tem um pão de queijo. Bom dia, Maria Dolores. A Maria Dolores desejando uma semana abençoada para todos nós. Que assim seja, Maria Dolores. É muito bom estarmos aqui juntos, falando de Maria Domingo Soler. Maria Domingo Soler, que nasceu em Sevilha, na Espanha, em pleno século XIX, como grande trabalhadora também do Cristo, que vem com as suas dores, com as suas lutas, com a orfandade, com a enfermidade, mas chega um momento que ela inclusive pensa de fugir de tanto sofrimento, mas quando ela se encontra com a mãe, de forma espiritual, a mãe aparece para ela recorda-se da religião e ela busca o conforto nas igrejas, lembrando que naquela época a Igreja Católica era a igreja oficial, era a igreja dominante. Mas ela busca uma outra igreja, não é verdade, Roberto? Sim, essa já teria sido uma cisão, né, lá no século XVII, por parte de Martim Lutero. Então é numa igreja luterana que ela encontra o apoio que procura. A palavra que seus pastores, a convicção de seus fiéis lhe trazem de novo a fé e o consolo da confiança em Jesus. Leila, isso é muito importante, que quantas vezes nas casas espíritas acorrem pessoas já como que se diz, olha, essa aqui é uma tábua de salvação. Se aqui eu não conseguir o que eu quero, o que eu espero, o que eu preciso, então vou pôr fim à vida. E ali ela consegue encontrar, readquirir essa fé, ter um reforço espiritual para que ela consiga prosseguir, não buscar mais aquele caminho que ela havia pensado em determinado momento. Mas o esforço de escrever versos,
dos pequenos trabalhos de costura, unidos à difícil condição em que vivia, lhe pioraram significativamente a vista. Porque temos que lembrar, ela trabalhava durante o dia, inclusive alguns biógrafos dizem que ela fazia até trabalhos de mensageira, porque ela, mesmo com a visão um pouco embaralhada, mas ela conseguia visualizar. E à noite ela escrevia os versos. Só que sabemos que a iluminação naquela época era muito precária. Tudo contribuía mais ainda. E a vista foi ficando cada dia pior. Mas graças a um tratamento feito por um médico homeopata, salvou-se da cegueira. Então aí os recursos começam a surtir, porque quando nós mudamos de padrão vibratório, ou seja, cambiamos do desespero para a esperança, para a expectativa de melhoras, então tudo conspira a nosso favor, né? Então assim aconteceu com ela. E nada é por acaso, né? Esse médico aparece no seu caminho para auxiliá-la na cegueira, mas mais do que auxiliá-la na cegueira, esse médico tinha uma missão. Ele não sabia, mas ele tinha, porque todos nós, às vezes, uma palavra, às vezes um endereço que a gente forneça a alguém, de um médico, de alguém que possa nos auxiliar, algo, às vezes nós somos somos o instrumento, porque Deus se utiliza de seus filhos para auxiliar. E esse médico, mais do que auxiliá-la na cegueira, ele auxilia-la também, e mais o que, Roberto? Então, fala com ela a respeito de alguns loucos, né? Adeptos de uma novidade chamada Espiritismo. Sim, olha, tem uns loucos aí, agora estão seguindo uma coisa chamada Espiritismo. E aí ele lhe empresta um exemplar de um jornal espírita, chamada El Critério. O curioso é que o médico era materialista e fala do Espiritismo para consolá-lo de suas aflições. Olha, esse médico foi intuído, Leila. Com certeza, com Olha, certeza. Vamos falar das consolações para essa moça. Ele está precisando, né? Ele estava ali com aquele jornal, apesar de materialista, apesar de achar que eram loucos, mas os espíritos o intuem e dizem assim, olha, oferece o jornal para ela. E aí, Roberto? Então, lendo um artigo desse referido ao jornal, El Critério, que era reprodução das suas memórias, né? Reproduzido nas suas memórias, que ela, então, lembra que ela fez o livro Minha Vida, né? É que ela se convence da verdade do Espiritismo. E aí, sim, são novidades, verdades, aliás, então vamos buscar mais informações. Então, muitas vezes, nós somos impactados pela filosofia, né, Leila? Ficamos embevecidos, mas que coisa maravilhosa. Mas, então, precisamos dar um passo adiante, né? E amanhã nós vamos continuar a nossa história, ou melhor, a nossa não, né? A da Amália Domingos da Amália Domingos Soler. Tem muito o que contar sobre ela, uma história muito linda, as obras que vieram através dela. E amanhã, então, nós vamos continuar o nosso Café com o Evangelho e convidamos vocês, hoje é segunda-feira, 20 horas, nós temos a nossa preleção da noite das segundas. Ao final, temos o passe à distância, a magnetização das águas, das medicações. Convidamos a todos para estarmos juntos nessa grande rede do bem. Amanhã falaremos um pouco mais dessa grande trabalhadora que auxiliou a desenvolver, a divulgar, a propagar o Espiritismo. E para aqueles que porventura ainda não conheçam os nossos canais, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, dê um joinha. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, porque tem outros centros espíritas, centros de estudos também Allan Kardec. Esse é o de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra.
Juntos podemos muito. Vamos espalhar essa semente de luz, esses exemplos de verdadeiros cristãos, para também auxiliarmos a consolar outros corações. A Sueli diz uma linda e abençoada semana a todos. Obrigada, Sueli, obrigado por todos vocês compartilharem aqui conosco do nosso café. Amanhã estaremos de volta e hoje à noite juntos também. Paz a todos. Já tem o tema de hoje à noite? É o pote quebrado. Uau! O que será que houve para quebrar o pote? Então, vamos lá. A curiosidade também suscita busca, né? Então, sejam muito agradecidos pelo compartilhamento dessas mensagens, dessas notícias e uma biografia maravilhosa que nós estamos hoje, né, percorrendo através da nossa convidada, Dona Amália Domingos Soler, e esperando reencontrarmos amanhã para continuar saboreando essas notícias, né? Quem foi essa benfeitora do Espiritismo. Então, até amanhã, se Deus quiser.